E o que me chama a atenção inicialmente é o versículo 14 e 15 de Mateus 6. 14. Se perdoarmos as pessoas que nos ofendem, as pessoas que nos magoam, nosso Deus, nosso Pai Celestial nos perdoará. Versículo 15. Entretanto, se você não perdoar as pessoas que te ofendem, as pessoas que te magoam, nosso Deus, nosso Pai Celestial, tampouco vos perdoará as vossas ofensas. Está claro aí, sim ou não? Sim. Muito bem. Então, veja só. Eu me concentrei no grupo que estava ouvindo a mensagem e que não foi abençoado. Que conclusão eu cheguei? A pessoa, ela foi um bom ouvinte. Ela deu glória a Deus, na saída levou meu DVD, me abraçou, beijou, fez selfie, mandou mensagens. Eu recebo até hoje isso. Mensagem, olha, tremendo, hein? Nossa, que palavra, hein? Essa palavra, nossa, olha, eu precisava ouvir essa palavra tal. Mas não há resultados na vida da pessoa. Ela continua morando no mesmo lugar, tendo os mesmos problemas, problema de saúde, enfim, problema de uma forma geral. E eu fui ver que essas pessoas são pessoas que não foram facilitadoras. São pessoas que não resolveram liberar o perdão. Ela recebeu a instrução, ela foi um bom ouvinte, mas não foi um bom praticante. Você entende o que eu estou dizendo, sim ou não? Sim. Porque em momento nenhum eu disse aqui que seria fácil perdoar. Porque se fosse, eu não estaria no hospital gritando, gemendo e ficando quase 25 dias no estado que fiquei, que um estado deplorável. Eu passei vergonha no hospital, eu gritava, Deus, onde o Senhor está, Deus? Porque doía demais. A única posição mais confortante era ficar quase que no chão. Quando eu peço para você abrir Marcos 11, Jesus aqui ele ensina sobre o poder da oração da fé. E ele fala que a falta de perdão retarda as respostas às orações. Está no versículo 25. Veja aí o que diz. Mas quando estiveres orando, é o que mais essa igreja aprendeu a fazer nos últimos dias. E a gente está chegando, voltando aí de um devocional de 40 dias que eu fiz, inclusive, também. Terminamos aí faz pouco tempo, amém ou não? Mas quando estiveres orando, se tiveres algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, para que igualmente vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Amém ou não? Abra agora Mateus 18, fazendo favor. É difícil perdoar? Ninguém está dizendo aqui que é fácil, porém, veja só. Várias pessoas subiram nesse púlpito e eu já estive aqui presenciando várias delas. Já vi pessoas entregando chaves de todo tipo aqui, no sentido de que você poderia ter paz no seu lar, você poderia ter uma série de coisas, entregou praticamente quase que um chaveiro completo para você poder abrir várias portas diferentes. Mas eu percebi que para liberar perdão, você tem em mãos uma única chave, que abre todas as portas, que é o perdão. E é interessante quando eu leio Mateus 18, uma história que me chama a atenção, fala de 3 personagens, um rei, um servo e um conservo. Do versículo 23 ao 35, fala da parábola do credor incompassivo, cruel, duro, impiedoso, do servo que não perdoou. E a história, antes de ler alguns versículos, que é conhecida nossa, fala acerca de um rei. E esse rei ele resolveu fazer um acerto de conta com um servo.
E esse servo devia muito dinheiro, 10 mil talentos, que corresponde, equivalente hoje, 600 mil reais. Ele resolveu fazer um acerto com a pessoa, e a pessoa disse a ele: olha, só que é o seguinte, eu não tenho dinheiro para te pagar. E a lei antigamente era muito dura. Por exemplo, se eu devesse para 3 pessoas, os 3 resolvessem me cobrar ao mesmo tempo, e eu falasse que não tem dinheiro para pagar os 3, eles cortavam eu em 3 pedaços, cada um levava um pedaço, expunha um pedaço para mostrar o que acontece com pessoas que devem. Graças a Deus que isso não se pratica hoje, né? Senão a gente ia ter que andar de máscara na rua. Mas, no caso dessa pessoa, o rei, então, vendo que ele não tinha dinheiro, o que ele fez? Ele ordenou às pessoas que pegassem essa pessoa, a mulher e os filhos, para poder prendê-los até que quitasse a dívida. Ou seja, eles iam trabalhar, fazer trabalho escravo. E isso é fácil você entender quando você lê aquela história da viúva que procurou Eliseu, dizendo que tinha um credor na casa dela, que queria receber um dinheiro que o marido ficou devendo, um servo de Deus, e eles queriam levar os filhos dela para quitar a dívida. E aí Eliseu mandou colocar vasilhas no quarto para que ela recebesse um milagre. Então isso era lei. Então o rei simplesmente ordenou que ele, a mulher, os filhos, inclusive os bens dele, fosse vendido. E isso era feito em forma de escravidão. Interessante que o rapaz ele ficou apavorado. Lógico, ele vendo a mulher, os filhos, e perdendo os bens por causa de uma dívida pequena de 600 mil reais, ele ficou apavorado. E ele pediu clemência. Ele disse uma frase muito interessante para o rei: "Sê paciente comigo e tudo te darei." E o rei perdoou. O rei foi um facilitador. Ele poderia manter preso ele, a mulher, os filhos, vender os bens e ponto final, porque era lei. Mas ele foi um facilitador. Não, eu vou perdoar você. E mandou soltar ele. Na verdade, ele nem chegou a ser preso. Soltou. E ele saiu andando pela rua. E que ele vira uma esquina, ele encontra uma pessoa que deve para ele. No caso aí, 100 denários, mais ou menos em torno de, com base no salário mínimo, não de um diarista, mas de um salário comum, 15, 20 mil reais. Olha a diferença. Ele pegou pela garganta a pessoa, ele não bateu, ele pegou pela roupa da pessoa e começou a socar a pessoa. Começou a falar: paga que me deve, paga que me deve. Imagina a vergonha que passou gente na rua olhando. Naquela época não tinha celular para filmar por no YouTube, mas imagina a vergonha, porque todo mundo estava vendo, amigos, talvez os filhos, a sogra, a avó, alguém estava vendo ali. E ele chacoalhando, falando. E a pessoa disse assim para ele: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." A mesma fala que ele disse para o rei. Acontece que ele não queria acordo, ele não queria liberar perdão, ele não queria ser um facilitador. Ele simplesmente mandou prender a pessoa de uma dívida que não passa nem perto do que ele foi perdoado. Vocês entendem até aqui, sim ou não? Sim. Tá, né? Só que os amigos dele observaram e viram essa cena do que ele fez com o conservo dele. Foram até o rei e explicaram: "Rei, sabe aquela pessoa que o senhor acabou de soltar agora, que devia aí um dinheiro para o senhor?" "Sim, qual o problema?" Então ele encontrou uma pessoa que também devia para ele e chacoalhou a pessoa, fez a pessoa passar uma vergonha ali e mandou prender a pessoa. Aí o rei falou: "Chama ele de volta aqui." E falou para ele: "Servo perverso, eu perdoei sua dívida. Você não deveria fazer o mesmo à pessoa que te devia?" E o rei se sentiu insultado e mandou prender ele de volta. Versículo 35, para você que manteve a escritura aberta, se não, volta a Mateus 18, versículo 35. Veja, Jesus estava comparando essa parábola
com o reino dos céus. Jesus conclui no versículo 35. Assim também o meu Pai Celestial vos fará a cada um, se de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão. Mas, missionário, eu não saio catando as pessoas pelo pescoço e chacoalhando quem deve dinheiro para mim. Se eu tenho alguém que me deve alguma coisa, e às vezes não é dinheiro, né, irmão? Pode ser outro tipo de coisa. Necessariamente não precisa ser dinheiro. Mas eu não vou parar a pessoa na rua e ficar chacoalhando a pessoa, pegando a pessoa pela garganta. E eu fiquei observando que muitas vezes nós fazemos pior. Nós não facilitamos as coisas. A gente não gosta de uma pessoa por alguma razão, e essa pessoa está numa calçada, a gente muda para outra calçada. A gente não anda na mesma calçada que ela. Tanto é que a igreja sempre tem um hábito de pessoas sentarem sempre no mesmo lugar. A maior dificuldade de nós que pregamos é juntar o povo, trazer tudo junto. É porque tem gente, não você está perto daquela pessoa, não. De jeito nenhum. Sem falar festa, né? Você vai na festa? Vou. Quem é que vai estar lá? Fulano, Beltrano? Não, então eu não vou. Por quê? Ah, não. Fulano vai estar lá? Não, não vou. E lista de casamento? Mãe, você já fez aí? Já. Ô filha, mamãe está aqui para te ajudar. É porque a senhora sempre dá uma força, né, mamãe? Deixa eu ver a lista de casamento. Quem é essa pessoa aqui, mãe? É aquela... Não, mãe, se ela for, eu não caso. Risca, risca, pode riscar, risca, risca. Essa aqui, ó, tira a mãe dela, o pai, o irmão, todo mundo da lista e vem na igreja, renova-me, Senhor. Uma grande oportunidade de facilitar, mandar o convite. A pessoa sabe dos erros dela, mandou o convite para mim, puxa. Aí a pessoa vai lá no casamento, se abraça, obrigado por você ter vindo. Ser um facilitador, não a pessoa dificulta, sem falar que tem gente que mata pessoas com a língua. Ela vai fazer calúnia da pessoa, fala mal pelas costas da pessoa, cria inimizade, briga, causa prejuízo para a pessoa. E isso a pessoa não quer saber de facilitar, e ela pensa que isso é ser cristão. Não sentar perto do irmão, ela evita algumas pessoas no bairro. Olha, irmão, nós precisamos mudar a nossa postura, porque se a gente não pode ajudar, é bom que a gente não atrapalhe, que a gente acaba atrapalhando a vida da pessoa. Jesus, ele sempre foi um facilitador. Veja só, Pedro tentou colocar respostas na boca de Jesus quando perguntou para Jesus: quantas vezes eu devo perdoar alguém? E já em seguida ele emendou, seria talvez 7 vezes? E Jesus olhou para ele: Pedro, eu não diria 7, mas eu diria 70 vezes 7. Isso é coisa de quem quer facilitar as coisas. Você já pensou? A pessoa bate no rosto, você dá o outro, aí você fala: um minutinho que eu tenho que te dar 490, vai de novo, vai de novo, vai de novo. Mas a gente muitas vezes está cheio de ódio. E eu fico assim muito triste, porque são pessoas de todo tipo de idade que nos escrevem dizendo: olha, missionário, você não poderia, olha, é um absurdo isso, irmão, me ensinar a fazer outra coisa desde que não seja o perdão, porque eu não vou fazer isso com meu pai, eu não vou fazer isso com fulano, com meu filho, às vezes nos escreve. Então eu acho que nós precisamos mudar isso para receber as bênçãos de Deus. E todo mundo que está aqui está disposto a receber a bênção de Deus, sim ou não? Sim. Então abra Marcos 12. Missionário, você está jogando pesado, eu estou com vergonha, mas esse lugar não é para sentir vergonha não, né? Porque esse lugar é para receber um certo aprendizado, né? Porque eu não vou entrar na linha que você deve perdoar o seu inimigo, porque essa é uma fala do Sermão da Montanha.
E Jesus diz a respeito disso e bate bem na tecla para você receber medida sacudida, recalcada, não é relacionado a dinheiro. Está falando no versículo 27 sobre a postura de perdoar o inimigo. Texto e contexto diz, é isso que está falando. Amém ou não? Amém. Quando a Bíblia diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, não é que Deus vai te dar todas as coisas. Ele vai te dar essas coisas, e antecede o texto, é comer, beber, vestir. E comer, beber, vestir a gente tem. A gente na verdade tem tudo, né? Mas é que tem gente que ainda tem ideia que quando vir a morrer, ele vai para o cemitério com um caminhão de mudança e levar um monte de coisa para lá. Não vai. Pensa bem, você passar por essa terra, você conhecer a Jesus e ter quase certeza absoluta, não estou aqui julgando ninguém, certeza absoluta, nossa, eu tenho certeza que eu sou salvo. E chegar lá em cima, digamos que tem uma fila lá, curta ou não, você está lá em cima, e o anjo vem, anuncia, chama o seu nome, e quem te recebe fala, servo bom e fiel. E você vira para trás e estão falando com outra pessoa, não estão falando contigo. E você cria confusão, porque tem gente que gosta de criar confusão embaixo e em cima. Chega lá em cima, que é isso aí? Eu falava no teu nome, sei. E? Eu profetizava no teu nome, e? Não te conheço, aparta de mim, não conheço você. É triste isso. Então, se a gente puder exercitar aqui na terra o que vamos viver lá em cima, nós podemos começar a exercitar, liberar perdão. Eu não disse para a igreja, em momento nenhum, que teria que procurar a pessoa, porque senão você teria que procurar um primo seu que está no Japão, você teria que procurar uma tia sua que está em Ribeirão Preto. Eu disse dobrar o joelho, liberar perdão e oração, para liberar suas bênçãos no mundo espiritual, liberar perdão para você mesmo. Quando eu digo para você amar a Deus sobre todas as coisas, quando eu digo para você não roubar, não matar, honrar papai e mamãe, logo você associa Êxodo 20, que eu estou falando, dos 10 mandamentos, que é repetido em Deuteronômio 5. Só que esses 10 mandamentos se resumem em 2 partes só. Esses 10 mandamentos, ele é dividido só em 2 mandamentos. E não é eu quem digo, não cheguei a essa conclusão. Está escrito na Bíblia. É Jesus Cristo que diz que de todos os mandamentos resume só em 2. Está exatamente no versículo 30 e 31 de Marcos, capítulo 12. Diz assim, palavra escrita de Deus. Amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe qualquer outro mandamento maior do que este. No versículo 31, Jesus nos ensina a sermos facilitadores. Exatamente no versículo 31. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe qualquer outro mandamento maior do que esses 2 que eu li no versículo 30 e 31. Mas Deus, eu não tenho dificuldade nenhuma de amar o Senhor. O Senhor nunca fez mal nenhum para mim. Mas espera aí. Eu tenho que amar meu próximo. Com o mesmo amor que eu amo o Senhor, eu tenho que amar meu próximo. E nós colocamos, com todo respeito, nome em todo tipo de campanha que a gente resolve fazer. Toda igreja que eu vou, sempre tem um nome de alguma campanha. Não é só aqui, em todo lugar. Mas, para haver avivamento, tem que haver perdão. Avivamento começa dentro de você.
se não tivermos dispostos a perdoar, são só palavras bonitas, cartazes coloridos, são só falas bonitas, mas na verdade nós não vamos ver a glória de Deus. Mas missionário, quando morreu eu vou ver a glória de Deus. Que interessante, por incrível que pareça, eu também. Mas eu não estou interessado nisso. Eu estou interessado em ver a glória de Deus em vida. Porque quando eu partir, eu sei que eu vou ver a glória de Deus, mas eu quero ver a glória de Deus no meu casamento. Quero ver a glória de Deus no meu casamento. Eu quero ver a glória de Deus no meu casamento. Eu costumo citar várias vezes na área que eu mais problema tenho. Eu quero ver a glória de Deus no meu casamento. Eu quero ver a glória de Deus em várias áreas da minha vida, em vida. Você está entendendo? Isso é possível, depende de nós. Por que não podemos ser facilitadores? Vocês são pessoas abençoadas, que estão numa igreja muito especial. Abra Lucas 15. Eu não vou tomar muito o vosso tempo, mas quero falar o essencial. Depois quero estar orando, quero que todo mundo venha aqui na frente. Quero orar pelas pessoas que odeiam alguém, ok? Não vou fazer isso não, tá bom? Missionário, não vou fazer isso, porque aí eu vou ter que entrar na multidão e quem vai orar por nós, não é verdade? E essa palavra serve para mim também. Na Bíblia tem uma história que me fez chorar muito. E olha que eu chorava só com a história de José, principalmente naquele momento que ele fica chorando fortemente quando vê que os irmãos que estavam precisando de alimento. Aquela parte ali me pegava. E agora, lendo essa história aqui, eu não esperava encontrar tanta alegria, tanto bálsamo sobre minha vida, que é a história de um pai e 2 filhos. Está em Lucas 15. Não fala da mãe, não sei se a mãe trabalhava fora, não fala se ela fazia serviço de casa, só fala que o pai tomava a frente da criação de 2 filhos. Então, a história envolve 2 filhos e um pai. É Lucas 15, está registrado de 11 a 32. É a parábola do filho pródigo. Muito bem. Segura a Bíblia aberta, eu já vou ler daqui a pouco. O pai tinha 2 filhos. O mais novo, ele pediu que dividisse a herança e desse a parte dele. Isso não é comum. Para os dias de hoje até que poderia dar um jeito, mas na época não era comum. Porque herança você só adquire depois que a pessoa morrer. Sim ou não? Ok ou não? Olha que pai maravilhoso. Ele atendeu o pedido do filho. Fez a divisão, tal, deu a parte para ele. E esse filho mais novo pegou esse dinheiro e foi morar bem longe. E gastou esse dinheiro de uma forma irresponsável. Se for aplicar nos dias de hoje, seria com bebida, drogas, uma série de coisas que a gente vê por aí, filhos fazendo, né? E este jovem da história que eu estou lendo, ele começou a passar necessidade. Justo numa época de crise essa que a gente nem viu, só faltou aí gasolina, uns 2, 3 dias tal, mas e que continue faltando gasolina, né? O que não pode faltar é salvação. Amém? Não, deixa a gasolina para lá. E aí a crise foi bem maior. E ele passou necessidade e ele percebeu que a coisa estava feia quando ele arrumou um emprego para criar porcos. E isso é muito humilhante para o judeu. E ele estava lá cuidando dos porcos e de repente as pessoas não davam atenção para ele. E bateu uma fome. Não sei se isso acontece com você, comigo acontece de hora em hora. E aí, eu estou até preocupado se a camisa está aberta, porque eu estou engordando tanto, porque esses dias eu me deparei comendo bastante, e eu estava lendo um versículo que o problema não é o que entra na boca, é o que sai. E eu estava enfiando coisa para dentro. E depois aí eu fui
entender que era gula, mas aí eu já tinha comido. E o rapaz da história, voltando, criando porcos, deu fome, e antigamente não se dava lavagem para os porcos, dava uma vargem, ela é preta, curva, desse tamanho, chamava alfarroba. E ele sentiu vontade de comer essa alfarroba. Ela não é ruim, ela é docinha. Você vai a Israel, tem no chão carne de monte. Eu já peguei uma na mão sem precisar ir em Israel, né? Ia fazer viagem até lá, gastar uma fortuna para pegar uma alfarroba. Pedi para um amigo meu trazer. E ela é cheirosa, ela é perfumada, ela é doce. E esse filho sentiu vontade de comer alfarroba. Aí quando ele foi comer, ele lembrou, mas espera um pouquinho. Os empregados que trabalham com meu pai têm uma fartura tremenda lá. Lanche do McDonald's, esfirra do Habib's, tem de tudo lá. E eu aqui comendo alfarroba, pensa bem, trazendo para os dias de hoje. Como é gostoso, né? Aqueles lanches promocional, um de cada. Então, e ele falou, não, está errado isso aí. Ele tomou uma atitude corajosa. Ele falou assim, eu vou lá encontrar com meu pai. E ele se programou, quando eu encontrar meu pai, eu vou dizer assim para ele, ô pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. E ele levantou, disposto a liberar perdão para o pai. Até aí tudo bem, mas eu quero que você mantenha atenção no versículo 20. O versículo 20 de Lucas 15 fala assim, que o filho pródigo saiu do meio dos porcos. E ele levantou-se e foi na direção do seu pai. Parte B. Vinha caminhando ele, ainda distante, quando seu pai ouviu. E pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e o beijou, que não era uma coisa comum naquela época, ficar beijando o filho assim. Muita gente estava olhando, que esse homem, na verdade, ele ficava sempre observando se o filho ia voltar. Como é que ele estava exatamente na hora que o filho estava voltando? Porque ele sempre ficava vendo ali se ele ia voltar ou não. O que é mais interessante é que o pai podia se esconder, né? Olha, avisa a hora que ele chegar e fala que eu não estou. Pegar um cavalo, sumir, fala que para ele desaparecer, que eu não estou e também não quero receber ele. Mas o pai foi um facilitador. Os empregados falaram, o que está acontecendo? Prepara uma festa. Olha, que coisa, compra uma caixa de Coca-Cola, vamos dar uma festa. Assa tudo que tiver direito, galinha, pomba, assa todo mundo aí. Vamos fazer uma festa. Ele foi um facilitador, ao contrário do irmão dele, que não quis facilitar o perdão. Ao contrário de muitos que estão aqui, que não recebem a bênção de Deus, porque está evitando pessoas dentro de casa, pessoas que você tem relacionamento, você não está facilitando as coisas. Amém ou não? Eu sei que é uma mensagem que a pessoa quer mais assim, um barulho, né? Às vezes uma coisa diferente, mas Deus me incomodou muito voltar no mesmo lugar que eu falei de um assunto onde eu vejo testemunhos de outras igrejas, e dessa também, de pessoas que reclamam que não recebeu a bênção. Então fica aqui o recado. Se você for um facilitador, a bênção vai chegar até você. Amém ou não? Feche os seus olhos. Meu Pai, eu quero agradecer muito por essas pessoas que vieram com esse frio, com essa dificuldade, louvar e bendizer o teu santo nome. Creio que ninguém veio aqui por causa do homem, mas veio por causa do Senhor, porque a sua palavra é verdadeira, a sua palavra é que liberta, e nós somos gratos por tudo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário, e nós queremos usufruir dessas bênçãos do Calvário, Pai. Obrigado por essas pessoas que estão aqui, e é no nome de Jesus Cristo que eu oro e agradeço. Amém.